gente, tudo bem com vocês? Esse é o vídeo parte 2 da araucária, só que nesse a gente vai compor uma paisagem com este pinheiro, tá? Primeira coisa, você divide o papel no meio, tanto na horizontal quanto na vertical, e faz o tracejado das árvores. Se você viu aquele primeiro vídeo da araucária, você vai conseguir fazer elas, né? Aí você pode delimitar um pouquinho melhor os traços. Agora os lápis. Eu usei 3 tons de azul, um bem quente e um mais escuro, e 2 tons de sombra, um violeta bem mais escuro e um tom de azul bem mais escuro, tá? Que vão ser as minhas sombras. Eu não uso preto, eu uso tons de violeta e azul escuro. Vou deixar na descrição o nome dos lápis, tá? Ali eu tenho alguns tons de terra queimada e tem os amarelos queimados e o verde claro. Começo pelo céu. Escolha o azul da sua preferência, tá? Isso é indiferente, pode ser um cobalto, um cerúleo. Este é um azul ultramar claro que eu tô usando. Agora essa parte aí do meio da montanha, tá? A montanha é sempre interessante, porque quando ela está mais distante, ela puxa para um tom mais azul, tá? Mais azulado, mais apagado. Se você coloca um tom muito esverdeado na montanha, ela vem para o primeiro plano, tá? Ela se torna mais próxima de você. Então, se você quer deixar mais longe, você tem que trabalhar com tons mais azulados. Agora eu vou delimitar melhor os traços da araucária com esse tom de vermelho queimado, é um vermelho indiano, tá? Se você tiver um marrom quente, né, um marrom mais claro, também pode utilizar. Agora com o tom de violeta, é um violeta assim puxando mais pro azul, tá? Você vai delimitar em cima deste marrom avermelhado esse tom de violeta. Para dar o sombreamento. Alguns galhos você vai puxar somente um risco, mas aqueles que estão mais em primeiro plano você vai fazer um risco duplo, tá? Para ele ficar um pouquinho mais delimitado. E agora, do mesmo jeito que a gente fez aquele exercício no vídeo, né? No primeiro vídeo da araucária, a gente vai com este violeta fazer um fundo da sombra, né? Da folhagem, dessa parte da verde da araucária. Como se eu estivesse fazendo alguns círculos, né? Semicírculos. Com bastante tracejado. Sempre observe a araucária que você está fazendo, né? A chave de um bom desenho é uma boa observação. E agora com um tom de azul, pode ser o azul da Prússia, esse é o azul Indanter, tá? É um azul, um tom de sombra, né? Um azul mais escuro, não um azul muito vivo. Você vai fazer o sombreamento da vegetação que está em torno dessas araucárias. Bem irregular o traço. Pode ver que o meu tracejado ele não tem um sentido específico, tá? Observe novamente como a vegetação é. Agora com esse tom de azul bem clarinho, eu vou fazer o que está bem lá longe, né? Um azul cerúleo claro, é o topo da montanha. E junto com esse tom azulado, eu vou trabalhar com um verde bem clarinho, é um verde bem cinza. Se você não tiver esse verde acinzentado, trabalha com cinza e depois com um pouquinho de amarelo, tá? Mas muito cuidado para não usar um amarelo muito vivo. Ou um tom de verde também sobre este cinza. Essa é a parte mais distante. Quanto mais você faz contraste, tá? O que é o contraste? São tons mais fortes, contrastando com tons mais claros. Mais essa vegetação vem para o primeiro plano, tá? Por isso que agora eu tô fazendo em cima desse violeta um tom mais forte de sombra, né, com este azul que eu usei na vegetação, na araucária.
Esses tons fortes eu não vou usar na montanha lá no fundo, tá? Eu vou deixar isso só para os tons de azul. Novamente eu pego aquele meu vermelho indiano e começo a fazer umas partes irregulares na araucária, né? Que são aquelas barbas de velho, né? Aquelas irregularidades do tronco. Mas ainda sem muito detalhismo, é só manchando mais as árvores. Aí observem como tem, né? É muito rico de formas e contrastes. E agora eu tô colocando esse tom de ocre, né? Esse tom mais de amarelo queimado, nas áreas mais claras da vegetação ao entorno da araucária. Evite trabalhar com um amarelo muito claro, tipo um cádmio, um limão, porque isso deixa o desenho muito artificial. Tenta trabalhar com um tom mais queimado, tá? Aí eu apaguei porque eu queria mais luminosidade, então você tem esse recurso com o lápis de cor se você quiser, né? Por isso que tem que ser um lápis de cor bom. Delimitei alguns galhos, isso você pode fazer em torno de toda a vegetação, colocar alguns galinhos secos. E agora com o tom de amarelo ocre, eu vou em cima deste azul, para trazer o meu verde. Tá? Se você quiser, pode colocar verde também, um verde oliva. Mas eu quis trabalhar o ocre para dar um tom um pouquinho mais queimado. Sempre refaço, tá? Acentuo a sombra, a paisagem ela vai surgindo aos poucos, então eu vou pegando novamente os mesmos lápis que eu usei antes. Eu deixo essa parte do centro da araucária um pouco mais escura. Com o tom de pele eu vou deixando o tronco mais claro. Reforço o contraste na vegetação. Lembre-se de, se você estiver gostando do vídeo, de curtir e comentar, tá? O que você tá achando, se você tá conseguindo fazer também. Divulgue o vídeo para aquelas pessoas que você acha que vão gostar do tema. E assim o nosso canal vai crescendo e a gente pode ir fazendo cada vez mais paisagens elaboradas. E agora, para dar uma finalizada, eu acentuo um pouco mais, eu vou chegando no tom que eu quero, tá? O tom de fundo da vegetação. Percebam no degrau da cor da vegetação da frente em relação à vegetação do fundo daquela área do morro bem lá longe, como é diferente a cor de ambos, né? E agora com o azul eu vou puxando esse azul em cima da própria árvore, não preciso delimitar certinho, só para trazer esse azul um pouquinho mais para baixo. Bom, e aí está a nossa paisagem que agora a gente vai aquarelar. Então você pega um pincel bem macio, tá? Um pote com bastante água e toda vez que você umedecer, você vai lá e limpa o pincel e chega com a quantidade certa de água, não coloque muita água, tá? O suficiente para molhar o pigmento. Olha que azul bonito que aparece, né? Não faço a árvore ainda, porque o céu tá molhado. Se eu molhar a árvore, as araucárias, essa cor da árvore vai, né? Ela vai entrar no céu e não quero isso agora. Então espere o céu secar. Enquanto isso, vai fazendo outras partes, né? Umedecendo. A vegetação em primeiro plano. Lavo o pincel continuamente. Sempre que trocar numa área, molho o pincel novamente. Percebam a movimentação do pincel. Tem que ser um pincel com a cabeça redonda, tá? Geralmente o pincel de traço chato, que é aquele reto, não é o mais indicado. Tem que ser um bem macio
E o tamanho vai variar do tamanho da tua paisagem. Quanto maior a paisagem, maior o pincel, né? Da dimensão. Como o meu é pequenininho, então não precisei usar um pincel muito grande. Esse meu ali é o número 16, o que eu usei para aguar. Percebo que todos aqueles tons que eu coloquei no fundo, eles aparecem quando você faz a aguada, né? E agora que o céu já secou, eu vou para as araucárias. Dê pequenas batidinhas, tá? Não esfrega muito a cor não, para você não perder o tracejado do lápis de cor. Umedece e tira. Puxa ali um pouquinho, os galhos. Olha a cor bonita que vai aparecendo, né? Os marrons, os vermelhos aparecem bem intensamente. E assim você vai umedecendo todo o desenho. Então a paisagem vai ficar mais ou menos assim. Este exercício serve como um treino, tá? Você pode fazê-lo de diversas formas, para testar os lápis, ver os formatos que você mais gosta. E no fim, este é o resultado. Espero que vocês tenham gostado, curtam o vídeo e treinem, gente. Desenhem bastante, que só assim vocês vão conseguir melhorar e conseguir cada vez mais trabalhar com desenhos melhores e melhores, tá bom? Não desistam. Um grande abraço para vocês.